Vamos mostrar hoje a prova desse teorema clássico, que é o teorema de Borel-Leberg, que caracteriza a compacidade de um conjunto. Para esse caso que eu vou fazer aqui, eu vou supor que a gente está no conjunto dos números reais. Geralmente, em análise na reta, quando você vai definir o que é um compacto no conjunto dos números reais, você diz que é um conjunto que é limitado e fechado. Então, K contida em R é compacto se é limitado e fechado. Aí agora eu vou dar a definição de cobertura e subcobertura. Então, deixa eu colocar aqui definição. Se você tem um subconjunto dos números reais, uma cobertura de X é uma família de conjuntos. Aí você pode colocar assim, C lambda com lambda em L. Tal que o X ele está contido na união, né, de todos os elementos dessa família. Aqui eu coloco com esses subíndices em L, porque uma cobertura, né, de um certo conjunto, ela não precisa nem ser finita, nem ser infinito enumerável. Pode ser até infinito não enumerável. Portanto, aqui a gente não coloca restrição. Por isso que eu coloco lambda em L de modo bem geral, né? Eu nem especifico quem é esse L, nem especifico quais são esses lambdas. Aí a gente tem adicionalmente que se lambda for aberto, for um conjunto aberto, né, para todo lambda, então a cobertura é dita aberta. E também, se a gente tiver uma subcoleção aqui dos C lambdas, né, que consegue cobrir o X, uma subcoleção finita, então nós dizemos que X possui uma subcobertura finita. Ou seja, se nós tivermos que o X ele é coberto, né, por uma união finita, né, desses C lambdas, digamos que seja C lambda I com I de 1 até um certo N, então a subcoleção C lambda 1 até C lambda N é uma subcobertura finita de X. Pronto, com essas definições a gente pode anunciar o teorema de Borel-Leberg. Ele diz o seguinte: um conjunto é compacto, vamos dizer assim, um conjunto K é compacto se e somente se toda cobertura aberta de K tem subcobertura finita. Ou seja, esse teorema está dizendo que um conjunto, né, um conjunto da reta, né, isso aqui, esse K aqui, ele está dentro de R, que ele é compacto se para qualquer quantidade aí de abertos que você colocar para cobrir o K, você pode extrair uma quantidade finita que é suficiente para cobrir esse conjunto K. Então, vamos tentar demonstrar esse teorema aqui de forma bem decente, né? Então, vamos começar, né, com a ida. Vamos supor a compacidade e mostrar que toda cobertura aberta tem subcobertura finita. Então, seja K contido em R compacto. Daí, como a gente tem que o K é limitado, aí a gente vai ter então que o K ele está dentro de um intervalo fechado AB, né? Porque como ele é limitado, né, deixa eu fazer aqui a primeira figurinha. Você tem o K bem aqui, sendo ele limitado, você tem que o módulo de x ele é menor do que um certo C para todo x de K, né? Então, você pega e consegue, em particular, enfiar ele dentro de um intervalo fechado, né, do tipo AB. Né? Já que é limitado, então você pega B maior do que o extremo do lado de cá e A menor do que o extremo do lado de cá e consegue fazer esse encaixe aqui. Aí, devido a isso aqui, né, a K está dentro de um intervalo desse tipo, AB, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar,
Vamos mostrar como um caso particular, né? Caso particular, vamos mostrar que toda cobertura aberta de AB, né? Ou seja, eu vou trocar K por esse AB e vou mostrar a propriedade para esse AB, né? Tem subcobertura finita. Aí depois que eu terminar de mostrar isso, né, para esse conjunto AB, aí eu estendo o resultado para K, né? Eu mostro que é verdade para K depois que eu terminar esse caso particular aqui. E aí o caso particular eu vou mostrar por contradição, né? O que seria negar, né, essa condição aqui de que toda cobertura aberta tem subcobertura finita? Que suponha por absurdo. No caso, negar para todo é dizer que existe, né? Que existe uma cobertura aberta, digamos C igual ao conjunto dos C lambdas com lambda em L, que não admita subcobertura finita. Pronto, então vamos admitir que existe isso, né, para depois chegarmos numa contradição. Então aqui a gente faz um processo aqui bem mecânico, né? Então você vai fazer o seguinte. Agora, como você só está trabalhando com AB, você faz aqui o conjunto AB e você vai fazer várias etapas subdividindo esse AB, né? Então, o que é que você faz primeiro? Você pega e faz uma bisseção aqui bem no seu ponto médio. Você corta isso aqui exatamente em A mais B sobre 2. Quando você faz esse corte, você divide o AB em dois intervalos, né? Você vai ter o intervalo que vai até aqui e depois que chega até aqui no extremo B, né? Aí, primeira coisa, qual é o comprimento de cada um desses dois intervalos aqui depois que você fez essa divisão? Se você reparar, eu vou colocar aqui do lado, comprimento, isso é B menos A sobre 2, né? Porque você pegou e cortou exatamente no ponto médio. Então o comprimento de cada um é esse, B menos A sobre 2. Aí você vai renomear os extremos, né? Esse primeiro extremo seria A, só que agora você chama de A1, 1. Eu vou colocar esse índice superior aqui para denotar a etapa em que esse extremo vai aparecer, né? Como esse aqui foi o primeiro corte que você fez, então esse 1 aqui em cima está simbolizando isso, né? Que isso aqui foi o primeiro corte. Aí esse extremo do lado de cá eu vou chamar de B1, 1. Né? O índice 1 em cima só para dizer que é da primeira etapa. Aí esse outro intervalo vai ser A2, 1 e B2, 1. Novamente, esses índices que estão em cima é para dizer em qual etapa de corte foi que eles apareceram. Como foi na primeira etapa, tudo tem esse índice superior aqui, 1. Aí beleza, aí agora o que é que você vai analisar? A gente disse aqui que existe nessa cobertura C que não admite subcobertura finita. Então o que é que vai acontecer? Esse conjunto aqui, o AB inteiro, ele tem essa cobertura aí que não possui subcobertura finita. Então quando você divide em 2, então pelo menos um dos dois ele não vai admitir subcobertura finita. Porque caso os dois admitissem uma subcobertura finita, quando você voltasse para aqui para cima, você ia ter uma subcobertura finita do AB inteiro, né? Então aqui na primeira etapa, né, nós podemos supor que o conjunto do lado esquerdo, né, que seria o seu A1, 1, B1, 1, não tem subcobertura finita. Novamente, porque se todos dois tivessem, então o de cima, né, que seria o seu AB todinho, teria também uma subcobertura finita que iria contradizer aqui essa parte de vermelho, né? Daí a gente pode, sem perca de generalidade alguma, supor que esse conjunto aqui do lado esquerdo é que não tem a subcobertura finita. Aí a gente vai fazer um processo recursivo, então, né? A gente vai, como esse daqui
é o que não tem subcobertura finita, a gente vai pegar ele e vai dividir por 2 novamente. Aí essa daqui é a segunda etapa de corte, né? Então a gente pegou ele e dividiu em 2. Aí aqui, como é a segunda etapa, eu vou colocar os índices superiores, né, como sendo 2. Né? Então A, 2, 1, B, 2, 1. E agora aqui em cima eu também mantenho 2, né? A 2, 2 e B, 2, 2. E agora, qual será o comprimento desses novos intervalos aqui? Se você reparar, né, isso aqui vai ser da mesma forma. Você pega e faz um corte bem aqui no ponto médio desse intervalo aqui e separa em 2, né, em 2 intervalos. Então, se você reparar, é mesmo como esse daqui é a metade do comprimento de AB, então esse aqui é 1/4 do comprimento de AB. Portanto, é você pegar esse comprimento de cima e dividir novamente por 2. Né? Então, isso aqui é B menos A sobre 4. Aí, novamente, a mesma jogada. Você tem esses dois conjuntos aqui que você já trouxe de cima. Né? Então, como você trouxe ele daqui de cima, você já tem que o de cima não tem subcobertura finita. Então, aqui, pelo menos um dos dois não terá também subcobertura finita, porque se os dois tivessem, significa que esse daqui de cima teria também subcobertura finita, aí contradiria o fato de verde aqui, né, da nossa suposição. Então, novamente aqui a gente pode supor que A12, B12 não tem subcobertura finita. Aí deu para entender como é que vai ser o processo, né? Como você supôs que esse aqui não tem subcobertura finita, você pega e bissecta, né? Você corta bem no seu ponto médio, aí gera mais 2 intervalinhos menores, né? E agora o comprimento deles, né? Se você reparar, mesmo que você pegar o comprimento de AB e dividir por 8, né? Então seria o anterior, que é B menos A sobre 4, dividido por 2. Então teria comprimento B sobre 8, e daí, como o de cima, né, não tem subcobertura finita, que é esse daqui, esses dois de baixo, né, pelo menos um dos dois, também não vai ter subcobertura finita, porque se os dois tivessem subcobertura finita, o de cima teria e nós entraríamos em contradição bem aqui. Então, novamente, né, você vai usando esse argumento. Né? Supõe que o que está desse lado, né, que seria dessa vez o seu A13, B13, né, que ele não tem subcobertura finita. E daí você vai repetindo esse processo aqui indefinidamente. Aí o que é que você percebe, né? Vamos prestar atenção. Você vai conseguir a seguinte sequência. Você tem o AB. Aí, veja que você vai sempre pegando subconjuntos. O AB ele contém o A11, B11, que ele contém o A12, B12, né? E daí vai contendo sempre esses conjuntos, né? Se você reparar, você pegou o AB, aí depois pegou esse seu subconjunto aqui, A11, B11. E esse subconjunto ele não tem subcobertura finita. Aí do A11, B11, você fez um corte no meio e pegou o A12, B12, que também não tem subcobertura finita. Aí depois pegou o A13, B13, que não tem subcobertura finita. E daí a gente conclui que todos esses aqui não possuem subcobertura finita. E além disso, você tem o seguinte sobre o tamanho desses intervalos. Sempre você está cortando ao meio, né? Então você está pegando o tamanho de B menos A e sempre dividindo por 2, né? Então quando você está se você reparar aqui, né? Por exemplo aqui, você está na etapa 3 de corte, né? Você fez o terceiro corte. E isso é a mesma coisa que B menos A sobre 2 elevado a 3, né? 8 é 2 elevado a 3. Então isso significa que sempre quando você está olhando o tamanho desses intervalos aqui, A1N, B1N,
sempre vai ser b menos a dividido por 2 elevado a n. Então, você tem que o tamanho do intervalo, né, que seria b1n menos a1n, é igual a b menos a sobre 2 elevado a n. Então, vamos pegar e vamos guardar essa informação aqui. Vamos chamar ela de um asterisco, que a gente vai usar daqui a pouco. Aí, observe o seguinte, né? Observe aqui dessa sequência. Isso aqui é uma sequência decrescente, né? Uma sequência decrescente de intervalos fechados. Então, a gente sabe, né, pelo teorema dos intervalos encaixados, pelo teorema dos intervalos encaixados, existe pelo menos um C, né, um número real, que pertence a todos esses intervalos aí. Então, ele está dentro de todos os A1N, B1N, com N natural, né? Para todo N natural, existe um elemento que está ao mesmo tempo dentro de todos esses intervalos aqui desse tipo. Mas, em particular, né, esse C, como está dentro de todos, está dentro do primeiro, né? Está dentro de AB. Daí, como C está em AB, então deve existir um lambda zero, tal que o C pertence ao C lambda zero. Então, aqui, deixa eu fazer uma figura aqui. Você tem aqui o seu AB. Aí, em algum lugar aqui, você tem o C, né? O C que está todo dentro de todos aqueles intervalos. Você tem um C bem aqui. Só que você tem que a sua família dos C lambdas, eles cobrem o AB, né? Então, você tem um monte de conjunto aqui que está cobrindo o AB. Em particular, como o C está dentro de AB, então ele vai estar dentro de algum C lambda. Aí eu escolhi aqui um índice lambda zero, né? Sem perca de generalidade alguma. Então ele deve estar dentro de algum elemento, né, daquela família da cobertura, né? Então, beleza, está dentro desse C lambda zero. Mas a cobertura é aberta, né? Então, como a gente tem que C lambda zero é aberto, vai existir um delta positivo, né, por definição de aberto, tal que o C menos delta, C mais delta, está contido dentro de C lambda zero. Ou seja, fazer aqui a figurinha, você vai ter um delta, né, de modo que o C menos delta, C mais delta, está dentro do C lambda zero. Então, imaginando que esse aqui é o tamanho do C lambda zero, né, deixa eu marcar mais forte aqui de azul, que seja esse. Pela definição de ser aberto, né, vai existir um delta, de modo que esse intervalo C menos delta, C mais delta, fica dentro, né, do C lambda zero. Aí, beleza, o que é que você vai fazer agora? Vamos pegar a metade desse delta. Tome epsilon igual a delta sobre 2. Então, a gente vai ter que o intervalo fechado C menos epsilon, C mais epsilon, ele está contido dentro de C lambda zero. Isso porque você pegou a metade, né, do delta. Então, se você pega a metade, é claro que você pode colocar um intervalo fechado. Então, você coloca um intervalo fechado dentro de C lambda zero, que seria esse aqui, mais forte, né? Esse tamanho daqui para cá é epsilon. E daqui para cá, para essa ponta, também é epsilon. Aí agora vamos fazer outra escolha, né? Agora, escolha n, tal que b menos a sobre 2 elevado a n seja menor do que epsilon. Por que você pode fazer isso? Por que você pode fazer essa escolha? Você pode fazer essa escolha porque você tem que b menos a sobre 2 elevado a n, isso converte para zero, né, quando n vai para infinito. Porque esse tamanho b menos a ele é fixo, e 2 elevado a n, quando você faz n tender para infinito, isso cresce para infinito, né? Portanto, isso aqui deve convergir para zero. Como converge para zero, né, para todo epsilon que você pegue, em particular, se você escolher esse epsilon que eu consegui aqui como esse delta sobre 2, deve existir um n, de modo que esse termo aqui
seja menor do que o epsilon. Isso aqui é simplesmente por definição desse limite. Então é possível fazer essa escolha. Aí o que é que você ganha com essa escolha? Né? Se você escolhe um n dessa forma, né, de modo que essa diferença dividido por 2n é menor do que epsilon, então você vai ter o seguinte: o C ele vai estar dentro de um intervalo A1n, B1n. Isso por quê? Porque o C ele pertence a todos esses intervalos aqui, como na hipótese dada aqui nesse asterisco, né? O C ele deve estar dentro de todos esses por causa do teorema dos intervalos encaixados. Mas o que é que vai acontecer? A gente calculou o comprimento desse intervalo A1n e B1n. O comprimento dele é exatamente B menos A sobre 2n, como eu tinha chamado a atenção aqui em estrela, né? O comprimento do intervalo A1n e B1n, né, como dado bem aqui, é exatamente B menos A sobre 2n. Então, beleza, ele tem comprimento B menos A sobre 2n, que é menor do que o epsilon. E o que é que isso significa? Vamos olhar aqui na figura. Como a diferença, o comprimento do intervalo é menor do que o epsilon, né, se você reparar, ó, o epsilon ele é esse tamanho aqui, ó, que vai dessa ponta de verde até essa bolinha aqui que é marcado como C. Como o comprimento do intervalo é menor do que esse epsilon, então ele contém C, né? O intervalo contém C e é menor do que epsilon. Então ele não ultrapassa esse colchetezinho de verde aqui, né? Então o que é que isso diz? Se ele não ultrapassa esse colchete de verde, em particular ele está aqui dentro do C lambda zero. Então veja que danado, ó. Isso aqui está dentro de C menos epsilon, C mais epsilon. Isso aqui a gente está vendo pela figura, exatamente pelo fato de que o comprimento do intervalo ele é menor do que o epsilon e contém o C, né? Claro. E isso está dentro do C lambda zero, né? Como visto na figura acima também. Mas aí o que é que eu chego? Eu chego numa contradição. Contradição em asterisco. E por que é uma contradição? Porque todos esses intervalos aqui, conforme essa hipótese, eles não deveriam ter subcobertura finita. Mas acabou que você colocou um deles dentro de apenas um elemento da cobertura. Então, como você conseguiu encaixar um deles em apenas um elemento da cobertura, ou seja, encaixou dentro de uma quantidade finita de elementos da cobertura, porque foi só um, então você chegou na contradição. Que você não deveria conseguir fazer isso, porque todos não possuem cobertura finita. Aí no final você encaixou dentro de apenas um. Aí pronto, você chega numa contradição. Então aqui só para deixar registrado, a contradição, pois você cobriu o A1n, B1n por apenas um elemento de C lambda n com lambda em L, sendo que por estrela A1n, B1n não deveria ter subcobertura finita. Pronto, então com isso a gente acabou apenas o caso particular, O caso particular para esse intervalo aqui. A gente mostrou que a ida do teorema ela é verdade para quando K for esse conjunto fechado, do tipo AB. Como é que a gente estende então para K geral, Então a gente pode colocar aqui para K compacto qualquer. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte: seja C lambda com lambda em L, cobertura aberta de K. Então vamos fazer uma figura. Você imagina que seu K está bem aqui. Aí você tem essa cobertura aí C lambda do K, Aí, como o K ele é compacto, aí você faz pelo argumento acima. O K pode ser colocado dentro de um intervalo do tipo AB, Aí o que é que você faz? Como o K é fechado,
né, o K sendo fechado, você pega e toma uma cobertura para esse AB da seguinte forma. Você pega a cobertura que você já tinha para o K, né, então você mantém esse C lambda e você pega mais um elemento aqui, que é exatamente você pegar o complementar de K, né? Você pega a partir daqui, dessa borda para esse lado, e você pega isso aqui. Então você vai fazer o seguinte, então tome C lambda 0, né, digamos, aqui que eu coloquei esse índice, como sendo R menos K, né, que é o complementar de K, e tome como cobertura de AB a união, né, desse C lambda 0, união com a união de todos esses C lambda com lambda em L. Ou seja, para esse AB aí, você considerou a junção da cobertura que você tinha pego para cá, com mais esse conjunto aí, né, que foi o C lambda 0, que cobriu o resto, né, que faltou aqui desse AB. Na verdade, foi uma cobertura bem ignorante, né, digamos assim. Tanto ele vai cobrir esse resto do AB, como vai, na verdade, essa cobertura toda aqui, ela vai cobrir a reta todinha, né, da forma que foi tomada, mas não tem problema não. O importante daqui é que, como você está cobrindo o AB por essa cobertura aqui, você vai extrair uma subcobertura finita pelo que a gente acabou de provar acima, né? A gente provou que nesse caso, como essa cobertura aqui é aberta, claro, né, esse C lambda 0 aqui ele é aberto, porque você está tomando como o complementar de um fechado, né? Porque K é compacto, então é fechado. Aí vai existir, né, uma subcobertura finita. Então aqui deve existir subcobertura finita, isso aqui para AB, claro, né, para o intervalo AB, que digamos que ela seja C lambda 0, C lambda 1, até C lambda n. Né, isso admitindo, né, que o K não seja igual ao AB, né, por isso que eu estou incluindo aqui o C lambda 0 para poder complementar realmente uma cobertura do AB. Mas aí o que é que acontece, né? Como essa subcobertura aqui, quando você pega a união, né? Você tem que o AB está contido nessa união finita, né? Com I igual a 0 até N do C lambda I. Aí você usa simplesmente o fato que K ele está dentro do AB. Né? Então o K aqui está dentro do AB. Então em particular o K é coberto por essa quantidade finita aqui de elementos da cobertura de AB, né? Mas ainda tem um detalhe. A gente sabe que o C lambda 0 ele é o complementar de K, né? O C lambda 0 é essa parte de verde aqui para trás e daqui para frente. Então, como é o complementar de K, não possui nenhum ponto de K. Então, você pode simplesmente ignorar esse C lambda 0 aqui. Ele não serve para cobrir o K porque ele é exatamente o complementar de K. Portanto, a gente tem daqui que o K está contido na união com I igual a 1, né? Eu estou removendo o C lambda 0 até N do C lambda I. Né? E aqui a gente conseguiu, né, a subcobertura finita de K. E daí a gente prova a ida, né? A ida está completada. Então veja como foi bacana a ideia. O que é que eu fiz? Eu primeiro mostrei que para intervalos do tipo AB, né, intervalos fechados, que são compactos, claro, o teorema vale, né, que para toda cobertura aberta eu consigo uma subcobertura finita para os ABs. Então, como o K é compacto, eu sempre consigo deixar ele dentro do intervalo AB, e daí dada uma cobertura qualquer de K, eu consigo completar, né, para uma cobertura desse AB. Aí, para esse AB existe a subcobertura finita, pelo que eu mostrei antes. Consequentemente, como o K vai estar dentro desse AB, essa subcobertura finita que eu consegui para o AB, ela também é subcobertura finita do K, né, como eu mostrei aqui. E isso completa a ida do teorema. Aí agora vamos tentar provar a volta, né? Vamos ler lá o que é que a gente quer fazer na volta. Na volta, a gente vai fazer o seguinte. Vamos supor que K, para toda cobertura aberta que eu pegue dele,
eu consigo extrair uma subcobertura finita. Então eu quero mostrar que o K ele vai ser compacto, vai ser um conjunto compacto, ou seja, que ele vai ser limitado e fechado. Então vamos tentar mostrar essas duas coisas, né? Admitindo que para qualquer cobertura aberta que eu pegue de K, eu consiga uma subcobertura finita. Então vamos lá, vamos primeiro ver que ele é limitado. O que seria mostrar que K é limitado? Seria mostrar que para qualquer x de K, eu posso limitar o módulo desse x por uma constante, né? Então a ideia é a seguinte, a ideia é bem geométrica mesmo. Você tem aqui a reta R, aí imagina que seu K está bem aqui, e você tem a origem, né, o zero. Aí você vai pegar uma cobertura especial, né? Você vai pegar a seguinte cobertura. Você pega que vai de... Você toma Cn igual a menos n para todo n. Então você vai pegar essa cobertura especial, né? É uma cobertura aberta, claro, porque são intervalos abertos em cada uma. E isso aqui ainda vai cobrir a reta todinha, né? Porque, ó, ela começa aqui do C1, que vai de menos 1 até 1. Isso aqui é o seu C1. Aí em seguida vem o C2, que vai de menos 2 até 2. Isso aqui seria o seu C2. E daí você vai fazendo, né? De menos 3 até 3, de menos 4 até 4 e assim vai. Então você vê que quando você faz a união de todos os Cn com n natural, isso aqui cobre a reta todinha, né? Ele vai crescer para os dois lados de modo que cobre tudo. Então, em particular, como cobre a reta todinha, vai cobrir o K, né? Porque o K é um subconjunto da reta. Então, deve cobrir K. Então, show de bola, cobriu o K. Mas, sendo uma cobertura aberta que cobriu o K, pela hipótese, né? Então, Cn n deve ter subcobertura finita. Pela hipótese, né? Não se confunda, né? Nós estamos fazendo a volta. Nós estamos supondo, vou mostrar aqui novamente, nós estamos supondo que toda cobertura aberta de K tem subcobertura finita. Então, como a gente pegou essa cobertura particular, né? Ela é bem específica, essa cobertura, e ela é aberta e cobre o K, então ela deve ter uma subcobertura finita, né? Para o K. Então, tem subcobertura finita para K, digamos Cn1 até Cnm. Então, digamos que tem essa daqui. Aí você vai fazer o seguinte, pegue K, aí você faz o seguinte, tome L como sendo o máximo de N1 até Nm mais 1. Vamos pegar L dessa forma. Então a gente tem que o K está contido no intervalo fechado menos L, L. Né? Estando o K contido nesse intervalo fechado, então a gente vai ter que o módulo de x é menor ou igual que L para todo x de K. Né? Mas isso significa o quê? Isso significa que K é limitado. Né? E isso mostra a limitação. Agora, eu peguei e fiz essa escolha do L, né? Eu não mostrei bem geometricamente como é que isso funciona, né? A ideia de que K tem subcobertura finita nessa figura seria que você passa aqui cobrindo mais um pouco e você tem aqui, digamos, um número R, né? De modo que a subcobertura finita, né, formada por C1, C2 até chegar aqui no seu CR, cobre o K. Aí, por que foi que eu peguei o L como sendo esse máximo aqui, né, desses números mais 1? Porque se você observar, essas coberturas aqui, elas estão na forma crescente, né? Se você reparar, o C1, ele está contido no C2, que está contido no C3, e assim vai. Então, quando eu pego o máximo desses NMs aqui, né, quando eu estou pegando o máximo de todos eles, eu estou, né, se você reparar, eu estou considerando o maior tamanho possível, que vai desde a origem até
esse número, né, esse número aqui, esse número do índice, né, que é o NM. Então, quando eu pego o máximo de todos eles, eu estou já considerando um intervalo aberto, né, que contém o K. Aí eu pego esse mais um aqui só para ter certeza. Não, realmente vai cobrir o K e até um pouco mais. Então ele se estende um pouquinho mais e você pega e toma um intervalo fechado, né? Que vai desde menos L até L. Porque L você chamou o máximo desses números, né, mais um. E, novamente, só para recapitular, o que é que esse máximo está te dando, né? Quando você pega o máximo desses índices aqui dos CNs, você está pegando o maior tamanho, né, possível desses elementos aí da cobertura. E como eles são encaixados, né? Quando você pega o maior de todos, você realmente está pegando o maior comprimento, desde a origem até a ponta daqui do lado direito, né? Então, quando você faz isso, né, você está colocando realmente o K dentro desse intervalo fechado aqui, menos L e L. Mas você colocar o K aqui dentro significa que o módulo dos elementos de K eles devem ser menor do que L, o que significa que K é limitado. Aí beleza, a gente fez a primeira parte. Agora tem que mostrar que K é fechado. Então, mostrar que K é fechado é a mesma coisa que mostrar que K complementar, né, que é a mesma coisa que R menos K, é aberto. Mostrar que um conjunto é fechado é mesmo que mostrar que seu complementar é aberto. Né? Tanto faz, um ou outro. Então eu vou fazer isso, eu vou mostrar que o K complementar é aberto. Aí novamente eu vou usar, né, o artifício de escolher uma cobertura bem específica. Eu vou fazer o seguinte, imagina que você tem um conjunto K bem aqui. Então o que é que seria mostrar que, o que é que eu tenho que fazer para mostrar que o complementar dele é aberto? Eu devo pegar qualquer elemento no complementar. Então deixa eu escolher mais para cá. Então digamos aqui, seja A pertencente ao complementar, né, que é R menos K, qualquer. Você tem que pegar qualquer elemento do complementar e mostrar que existe um intervalo ao redor dele, né, que seria um intervalo do tipo A menos epsilon, A mais epsilon, de modo que isso esteja totalmente contido dentro do complementar de K. Se eu fizer isso, aí beleza, eu tenho acabado de mostrar que o K complementar é aberto. Então vamos atrás de fazer isso. Então escolha esse A aí, esse A aqui. Então deixa esse A aqui ele arbitrário e vamos definir os seguintes conjuntos. Defina como Fn como sendo os intervalos fechados do tipo A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N. Né? Então, como é que funciona esses Fn's? Quem seria o F1? Seria A menos 1, A mais 1. Né? Então, por exemplo, A menos 1, A mais 1. Esse aqui seria o teu F1. E o teu F2? A menos 1 sobre 2, A mais 1 sobre 2. Então ele estaria aqui, o F3 também. Então você nota que quanto maior o N, mais menorzinho esse intervalo aqui, definido por Fn, vai ficando, né? Então, em particular, quando você intersecta todos esses Fn's, isso só vai sobrar o A, né? Porque o A é um elemento comum a todos esses Fn's aí. Então, quando você intersecta todos, né, isso só fica o A. Aí, você agora vai definir a sua cobertura, né? Defina a cobertura Cn igual a R menos Fn. Né? Você vai pegar o complementar desses Fn's aqui para todo N. Então, quem é que seria o teu C1? Né? Por exemplo, o teu C1 seria essa parte de verde aqui, ó, de F1 para cá e para cá, né? Isso aqui, juntando esses dois aqui de verde, né? Isso te gera o teu C1. E o teu C2? Quem é que seria o teu C2? O teu F2 é esse aqui, né? Ó, esse de vermelho que vem daqui até aqui. Então, o teu F2 seria um conjunto aberto, né? Claro, porque é o complementado fechado. Então, seria daqui e daqui para cá. E agora, quem é que seria o teu C2? Você nota que o seu F2 seria esse daqui, ó.
Portanto, C2 é o complementar dele, né? Então seria daqui para cá e daqui para cá, né? Então o comprimento, né, desses intervalos aqui são infinitos, né? Então o comprimento de C2, né, é infinito, né? Você vê que sai daqui dessa ponta, né, tomando a parte aberta e vai lá para menos infinito, sai daqui dessa, na verdade é daqui, né, desde essa ponta aqui em aberto e vai lá para mais infinito. E daí, analogamente, você vê que quando você vai fazer o C3, é daqui dessa parte de cinza para cá, daqui para cá e assim vai, né? Então, em particular, esses CNs, eles são todos abertos. São abertos porque são complementares de fechados, né? Porque os FNs, cada um é fechado. Então, os CNs são todos abertos. E a gente tem aqui, os CNs também, eles são uma sequência crescente encaixada, né? Você vê que o C1 está contido no C2, que está contido no C3, e assim vai, né? É só olhar aqui, ó. Quem é o C1? É essa parte desse verde mais claro, né? Daqui para cá e daqui para cá. Então, quando você olha o C2 é esse verde mais escuro, ó, que em particular ele contém essa parte verde mais clara. Então você vê que o C2 ele contém o C1. Aí o C3 é a de cinza, que é maior ainda. Contém tanto o C1 quanto o C2. Por isso que a gente tem isso aqui em sequência. E daí quando você toma todos esses aqui, você repara que eles cobrem a reta inteira menos o ponto A. Eles só não conseguem cobrir o ponto A, né, que fica da interseção de todos os FNs. Né, porque como esse A é a interseção de todos os FNs, então ele fica aqui. E no máximo a última cobertura, né, se você pensar de modo bem intuitivo, seria como se fosse, né, o conjunto dos números reais menos o A, né, que é o que sobra de todos os FNs. É como se o F infinito, né, fosse apenas o A. Aí no caso o C infinito, que seria a maior de todas as coberturas, seria R menos A. Então, a cobertura, né, se você olhar ela dessa forma, com CN, N natural, ela cobre a reta menos esse elemento A. Só que você tem que A, ele não está em K. Né? O A, a gente escolheu bem aqui em cima, como, se você reparar, A ele está em R menos K, né? Está no complementar de K. A gente escolheu um elemento qualquer fora de K. Então, como não está em K, em particular, isso aqui vai cobrir o seu K. Né? Ele cobre a reta inteira menos A. Então, como esse A não está em K, então deve cobrir o próprio conjunto K. Mas se cobre o conjunto K, então por hipótese, né, lembre que a gente está fazendo a volta, então por hipótese, existe subcobertura finita. Então a gente pode supor, né, que essa cobertura seja CN1 até CNM e que o K está contido nessa união de CNI com I igual a 1 até M. Mas então ótimo, né? Como a gente tem que o K está nessa união finita, se a gente pegar se L for igual ao máximo desses números N1 até Nm, então a gente vai ter que o K está contido apenas no CL. É só olhar para cá, ó. A gente tem que os elementos são encaixados, né? Quanto maior o índice, então maior vai ser o conjunto. Portanto, se a gente pega o maior desses índices que aparecem aqui, de N1 até Nm, o K ele vai estar apenas no conjunto de maior índice, porque todos os outros, né, todos os outros que não são esse índice L, vão estar dentro de CL também. Então K está dentro aqui desse CL. Mas vamos olhar o que é que significa aqui em figura, né? Então a figura correspondente é essa, né? Você está dizendo que o K está dentro de CL. CL é esse conjunto aqui, a união dessa parte aqui de verde, junto com essa daqui que vai até infinito, né? E aqui até menos infinito. Você está dizendo que K está dentro de CL.
né? Então esse aqui seria o seu CL. Só que CL é o complementar de FL, né? Aí você lembra, né, que CL, isso aqui é índice, CL é igual a R menos FL. Então ótimo, né? Mas só o que é que você sabe também? O que é que você sabe sobre esse FL? Ora, esse FL é o intervalo fechado do tipo A menos 1 sobre L, A mais 1 sobre L. Então ele é esse intervalo. Então o que é que você faz? Você faz a seguinte jogada. Pega epsilon igual a 1 sobre 2L. Pega um epsilon, né, ainda menor do que esse 1 sobre L. Então o que é que você consegue fazer? Com esse epsilon, né, você sabendo que daqui do A até essa ponta de laranja aqui é 1 sobre L, você vai ter que o epsilon é a metade disso, né? Então se você centrar aqui em A, né, esse intervalo do tipo A menos epsilon, A mais epsilon, então esse não tem perigo desse intervalo aberto aqui estar intersectando K, simplesmente pelo fato de que K intersectado com FL, isso deve ser vazio, né? Porque o K ele está dentro de CL, né? Que é disjunto de FL. Portanto, você conseguiu aí o seu epsilon, né? A existência de um epsilon, de modo que o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, ele está totalmente contido dentro do complementar de K, né? Porque veja que aqui nós estamos fora de K. Isso para qualquer A, né? Porque a gente não pôs restrição no A. Isso aqui para A qualquer. E o que é que isso vai significar? Isso significa K complementar aberto, que significa o K fechado. Aí, como eu mostrei que era limitado também, então o K ele é compacto. Pronto, aí isso termina a demonstração completa, né, da ida e volta do teorema de Borel-Leberg.